Vamos dar uma olhada num conflito de quase 2000 anos, focado num tema que, olha, parece super moderno. É uma disputa que começa com uma coisa simples, o ato de lavar as mãos, e termina, acredite, redefinindo as fronteiras do mundo antigo. Pode parecer meio estranho para a gente hoje, né? Mas essa pergunta estava no centro de uma tensão social e religiosa gigantesca. E não era sobre higiene. Era sobre identidade, sobre pertencimento, sobre quem podia ou não se aproximar de Deus. Vamos entender por que um gesto tão comum virou o palco de um drama histórico. E olha, isso não é só teoria, viu? A arqueologia vem e confirma essa obsessão. Escavações lá em Jerusalém revelaram esses tanques de purificação, os mikvaot, por todo lado. Dentro de casas de gente rica, perto de lugares públicos. Isso mostra que a pureza ritual não era só uma ideia abstrata, era uma realidade física, do dia a dia, uma parte que pulsava na vida das pessoas. Primeira parte. Um drama na hora do jantar. É aqui que a nossa análise começa, com um confronto bem direto, durante uma refeição. E quem são os acusadores nessa história toda? Os fariseus. É importante entender que eles não eram vilões de gibi, tá? Eram guardiões super devotos da tradição. Eles acreditavam que para proteger a lei de Deus era preciso criar mais regras, como se fossem cercas, para garantir que ninguém nem chegasse perto de quebrar o mandamento. Para eles, a tradição oral era tão importante quanto a própria lei escrita. E aqui a arqueologia nos dá outra pista que é assim fascinante. A popularidade dos vasos de pedra na época, que a gente encontra aos montes nas escavações, está ligada diretamente a essa mentalidade. Diferente do barro, que era visto como poroso e que podia se tornar impuro, a pedra, acreditava-se, era imune à contaminação. Era tipo a tecnologia da pureza daquele tempo. Segunda parte, tradição versus verdade. É aqui que a tensão explode. Jesus não critica a busca pela santidade, mas ele expõe o conflito entre as regras dos homens e o propósito de Deus. Essa tela resume bem o centro do debate. De um lado, a tradição, super focada nos atos externos, no que se vê. Do outro, o mandamento de Deus, focado na ética, lá dentro, no coração, como, por exemplo, honrar os pais. O argumento de Jesus é que uma coisa estava atrapalhando a outra. Para provar o seu ponto, Jesus usa um exemplo que é devastador. A regra do Corban. Era uma espécie de brecha legal religiosa. Alguém podia declarar seus bens como Corban, ou seja, uma oferta dedicada a Deus, e usar isso como desculpa para não cumprir o mandamento básico de cuidar dos pais. Basicamente, a piedade era usada como um escudo para negligência. A acusação de Jesus é, nossa, direta, cortante. Ele não está sugerindo um ajustezinho aqui e ali. Não. Ele está declarando que as tradições, por mais bem-intencionadas que fossem, estavam na prática invalidando a própria palavra de Deus. É um momento de confronto total. Parte 3. A jornada para a impureza. Agora, a narrativa dá uma virada, tanto geográfica quanto simbólica. Depois de confrontar a ideia de pureza ritual, Jesus viaja para o coração daquilo que era considerado impuro. A jornada o leva para Tiro e Sidom, que eram centros comerciais fenícios, e para Decápolis, uma confederação de cidades de cultura grega. Esses eram territórios de gentios, ou seja, de não-judeus. Para a mentalidade da época, esses lugares eram o epicentro do paganismo e da impureza. Entrar ali era uma declaração deliberada de que as velhas fronteiras já não valiam mais. E é nesse território impuro que acontece um dos diálogos mais marcantes. Uma mulher cirofenícia, uma não-judia, pede ajuda. A resposta inicial de Jesus usa a linguagem da exclusão da época. O pão é para os filhos, não para os cães. Mas a resposta dela é genial. Ela não nega a metáfora. Ela usa a própria metáfora para argumentar que a graça de Deus é tão gigante que até as migalhas já são suficientes para o resto do mundo. A jornada por terras gentias termina com outra cura superpoderosa. Jesus usa toque e saliva, gestos que o mundo antigo ia associar com poder de criação. Mas aqui, ele enche esses gestos de um novo significado. Não é um truque de mágica, não. É um ato simbólico da recriação, da restauração da humanidade. Não importa de onde a pessoa veio. E vamos para a parte 4, uma sentença que mudou o mundo. Isso nos leva ao clímax da nossa análise. Uma frase bem curta que parece quase um comentário de rodapé do autor, mas que contém uma revolução teológica inteira. Essa aqui, no meio da discussão sobre o que contamina uma pessoa, o autor, Marcos, adiciona essa observação. Uma frase que no seu contexto era absolutamente bombástica. O ponto central é o seguinte: as leis sobre comida não eram só sobre o que se podia comer ou não.
era um principal muro social e teológico que separava os judeus dos não-judeus. Pensa bem, compartilhar uma refeição era o ato social mais básico, e as regras alimentares tornavam isso praticamente impossível entre esses grupos. As implicações disso? Gigantescas. Ao declarar todos os alimentos puros, Jesus não estava só mudando um cardápio, ele estava, na prática, demolindo o muro. Isso abriu caminho para que a mensagem dele saísse dos limites da Palestina e se espalhasse pelas mesas e casas de todo o Império Romano, redefinindo a pureza como algo que acontece de dentro para fora. E assim a gente fecha o círculo. Aqueles tanques de pedra, os mikvaot que a gente viu lá no começo, acabaram sendo deixados para trás. Eles representavam uma ideia de pureza externa baseada em regras. O que veio no lugar foi uma ideia muito mais poderosa e, digamos, portátil, a de que a verdadeira pureza vem de um coração transformado. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A narrativa de Marcos 7 sugere que a verdadeira jornada espiritual talvez não seja sobre construir cercas para manter a impureza do lado de fora, mas sobre ter um coração aberto o suficiente para abraçar e restaurar aquilo que a sociedade considera impuro. Uma pergunta que é tão relevante hoje quanto era há 2000 anos.